Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Vamos continuar o nosso curso de Cálculo 2. Faremos agora a aula 17, que é uma aula de um aprofundamento em relação ao cálculo de polinômios de Taylor e seu uso como aproximador de funções. Nós vamos dar continuidade ao que nós já fizemos na aula anterior, que foi uma primeira abordagem sobre os polinômios de Taylor. A ênfase da aula de hoje, o foco da aula de hoje será olhar o polinômio de Taylor para funções de 3 variáveis. Na aula passada nos dedicamos mais de 2 variáveis, hoje nós vamos olhar a função de 3 variáveis. Então eu vou começar lembrando uma expressão que é muito mais comum num contexto das ciências aplicadas. Vocês encontram isso muito frequentemente nos livros de física, até mais do que nos livros de cálculo. O conceito de diferencial total de uma função de várias variáveis. Então, se eu tenho uma função, e a minha ênfase estará nas 3 variáveis. Então, uma função w, f de x, y, z, num ponto ABC, tudo dependendo de 3 variáveis. A diferencial total é a expressão que eu chamo por df em ABC, derivada parcial em x, calculada no ponto ABC, dx, derivada parcial em y no ponto ABC, dy, derivada parcial em z no ponto ABC, dz. O que significa dx, dy e dz nessa fórmula? É apenas um indicador da variação em x, y, z. O uso da diferencial total é para medir a variação de uma função num determinado ponto, quando eu me afasto deste ponto um certo tanto. Esse certo tanto que eu me afasto é a variação em x, em y e em z. E nesta fórmula, a variação em x, y e z está justamente indicada pelo dx, pelo dy e pelo dz. Então, como é que eu interpreto essa fórmula aqui? É uma medida do que ocorre quando eu me afasto do ponto ABC de um certo tanto. Vou mostrar isso numericamente. Várias fórmulas aproximadoras, que na verdade isso é o equivalente a falar em polinômio de Taylor de ordem 1. O valor da função num ponto x, y, z próximo de ABC, ele pode ser aproximado, de algum sentido, pelo f de ABC, mais a diferencial total calculada no ponto ABC, e aplicada no acréscimo. Aqui é aquele tal dx, dy, dz, que é o acréscimo nas 3 variáveis. Acréscimo na direção x, acréscimo na direção y, acréscimo na direção z. Em que contexto que isso vai ser útil? Quando é que a gente vai aplicar isso? Quando nós temos uma grandeza, que nós estamos avaliando, e que eu consigo calculá-la em ABC, mas eu não consigo calculá-la tão facilmente em x, y, z. Então, no x, y, z eu faço um valor aproximado, faço um valor estimado, a partir do valor ABC que eu consigo calcular e das derivadas parciais calculadas em ABC e vezes aplicados no acréscimo. Vamos ver isso numericamente, como fica? Antes de ver numericamente, mais uma fórmula aproximadora. F de x, y, z menos o f de ABC é a diferencial. Aqui está escrito derivada parcial em x, x menos a, é a variação em ABC. Então aqui a variação em x, variação em y, variação em z. Observe, cada derivada parcial numa variável multiplica pela variação naquela direção. E muitas vezes a gente, ao invés de escrever x, y, z, ABC, a gente escreve o x como a mais h, b mais k, c mais u, destacando o h, k, u, que é o quanto eu mexi em cada uma das direções. Aí, no lugar de escrever x menos a, eu vou escrever simplesmente o h, porque o x é a mais h, quando eu faço esse x menos a, dá simplesmente o h. Então, derivada parcial em x, h. Derivada parcial em y, k. Derivada parcial em z, u. Isso é um estimador
da diferença, da variação da função. Vou fazer um exemplo numérico explorando esta ideia. Então, pega a função raiz quadrada de x, y, z. Eu vou avaliar quanto que varia esta função, qual é a variação do valor da função, quando eu passo do ponto 242 para o ponto 2,1, 3,9, 1,9. Esse exemplo que eu vou fazer é tirado de um livro em que a visão é totalmente física, um jeito de pensar que é muito caro para as ciências aplicadas. Observa que a variação em x é 0,1. A variação em y é menos 0,1, porque eu passei de 4 para 3,9. E a variação em z é também menos 0,1. Como é que eu faço a estimativa dessa variação? Eu estou usando o diferencial, que, como eu disse, é o polinômio de Taylor de ordem 1 dessa função. Calcular as derivadas parciais. Função raiz quadrada, como é que é a derivada? 1 sobre 2 raiz quadrada, então 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, y, z. E regra da cadeia, derivada em x do que está dentro da raiz. O que está dentro da raiz é x, y, z. Derivando em x, y e z atuam como constantes, x está elevado a grau 1, sobra y, z. Então, a derivada parcial da função raiz quadrada de x, y, z em relação a x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, y, z vezes y, z. Aqui fiz a derivação pela regra da cadeia em relação à variável x, olhando para o y, z como constantes. As derivadas parciais em y e z são análogas. Derivada parcial em y, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada e derivada do argumento em relação a y, que é xz. E a derivada parcial em z, 1 sobre 2 raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro em relação a z, que é xy. Essa é a expressão genérica, literal, das derivadas parciais. Eu estou querendo trabalhar no ponto 242. Então, eu calculo as derivadas parciais no ponto 242. Veja que é fácil calcular no 242. 242 é um ponto onde eu consigo trabalhar com a minha função. Porque raiz quadrada de x, y, z no 242, x é 2, y é 4, z é 2, isso é raiz de 16, raiz de 16 é 4. Fácil de calcular. Então, a derivada parcial em x dá 8, porque yz é y4, z2, substituo y por 4, z por 2 dá 8, 2 vezes a raiz quadrada, que é raiz de 16, que dá 4, isso resulta em 1. A derivada em y, xz em cima, xz dá 4, 2 com 2, embaixo 2 vezes a raiz quadrada, que dá 8, total meio. E a derivada em z, xy em cima, xy, 2 vezes 4, 8, sobre 2 raiz quadrada de 16, que dá 1. Então, a diferencial total desta função, raiz quadrada de x, y, z, no ponto genérico ABC, é del f, del x, dx, del f, del y no ponto dy, del f, del z, dz. No ponto 242, nós acabamos de calcular as derivadas parciais, então é dx mais meio dy mais dz. Como é que eu uso isso? Olha o uso que eu vou fazer. Eu quero saber quanto que varia aquela função quando eu vou do ponto 242 para o ponto 2,1, 3,9 e 1,9. A variação é aquela que eu falei agora de pouco. 0,1 no x, menos 0,1 no y, menos 0,1 no z, porque eu saí do 242 e fui para o 2,1 mais 0,1, 3,9 menos 0,1 e 1,9 menos 0,1. Calculando a diferencial nesse ponto, eu obtenho 0, lembram da fórmula da diferencial? Dx meio dy mais dz. Dx meio menos meio dy menos dz,
porque o dz e o dy são negativos. Então, dx meio dy e dz. O 0,1 cancela com menos 0,1, isso aqui dá menos 0,05. Então, a diferencial total valer menos 0,05 me diz que quando eu vou do ponto 242 para o ponto 213919, a variação da função esperada é de menos 0,1, menos 0,05. Como a função valia 4, f de 242 é 4, e eu variei menos 0,05, eu estimo que o valor da função nesse ponto é 4, né? 3,95. É para isso que eu uso a diferencial total. Só para constar, o valor exato, 3,94743, e continua, que é um número irracional, mas observem como a aproximação está bem razoável. Então, isso é diferencial total e, em outras palavras, Taylor de ordem 1. Vamos continuar. Fazer polinômio de Taylor de ordem 2. Então, eu vou pegar essa função e elevado a 2x, 3y, 3z, no ponto x0, y0, z0 igual a 0, 0, 0. O que eu tenho que calcular para fazer o polinômio de Taylor de ordem 2 de uma função de 3 variáveis? Veja bem. Como é polinômio de Taylor de ordem 2, eu tenho que calcular a função, as derivadas parciais de ordem 1 e todas as derivadas parciais de ordem 2, que são várias. Depois eu vou dar a estrutura geral do polinômio de Taylor. Mas para chegar lá, eu tenho que calcular a função, as derivadas parciais de ordem 1 e todas as derivadas parciais de ordem 2. Então, são várias contas. Vamos fazê-las. A função é e elevado a 2x mais y mais 3z. O ponto é 0, 0, 0. E elevado a isso dá 1. Daí elevado a 0. Valor da função no ponto. Calculado. Derivadas parciais de ordem 1. Derivada parcial em x. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, e elevado a 2x mais y mais 3z. Derivada do expoente, regra da cadeia, derivada do expoente, em relação à variável x. Derivada do expoente em x é 2. Derivada parcial em y, exponencial, porque a derivada da exponencial é exponencial. Regra da cadeia, derivada do expoente em relação a y, que é 1. Então não aparece mais nada. Derivada parcial em z, exponencial, e derivada do expoente em relação a z, regra da cadeia, aparece esse 3. E calcula as derivadas parciais no ponto 0, 0, 0. Como a exponencial dá 1, isso dá 2, isso dá 1 e isso dá 3. Okay? Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 já estaria feito. A diferencial total seria 2dx, 1dy, 3dz. E o polinômio de Taylor de ordem 1 seria 1 mais 2x mais y mais 3z. Mas eu quero o polinômio de Taylor de ordem 2. Então vamos para as derivadas parciais de ordem 2. Todas. Então, primeiro, as derivadas parciais repetidas em relação a x, y e z. Del 2f, del x2. Nós vamos tomar a derivada parcial em x e derivada de novo em x. Derivada parcial em x é 2e elevado a 2x mais y mais 3z. Deriva de novo em x. 2 fica constante, derivada da exponencial ela própria, vezes a derivada do argumento, que é 2. Aparece um outro 2 aqui na frente e aparece 4 vezes a exponencial. Derivada segunda em y é a própria exponencial. Derivada segunda em z é 9 vezes isso. Por quê? Porque eu derivei 2 vezes em z. Cada derivação em z dá exponencial vezes a derivada do expoente em z, que é um 3. Então dá esse 9 aí. E eu calculo no 0, 0, 0. Isso dá 4, isso dá 1, isso dá 9. Então eu tenho duas, já calculadas as derivadas parciais de ordem 2. Mas eu preciso das outras derivadas de ordem 2, na verdade as mistas. As mistas são em relação a xy, xz e yz. Derivo de novo.
aqui já era em y, deriva em x, então se derivou uma vez em x, uma vez em y. E lembrando que del 2f, del x, del y é igual a del 2f, del y, del x, tanto faz a ordem. Quando eu derivo uma vez em x, aparece o 2 multiplicando aqui na frente, quando eu derivo em seguida em y, aparece 1, então dá duas vezes. Quando eu derivo em x e em z, deriva em z, aparece o 3 multiplicando aqui na frente, deriva em x, aparece um 2, 6 vezes z elevado a 2x. E quando eu derivo em z e y, quando eu derivo em z, aparece o 3, quando eu derivo em y, aparece 1. Então essas são as derivadas mistas de ordem 2, calculadas em 0, 0, 0, 2, 6, 3. Agora vamos montar o polinômio de Taylor, envolvendo todas essas variáveis. Deixa eu recordar para vocês o polinômio de Taylor de ordem 2 em duas variáveis. Polinômio de Taylor de ordem 2 em duas variáveis. Valor da função no ponto AB, derivada parcial em x em AB vezes a variação em x, derivada parcial em y, variação em y. E duas variáveis, acabou, é só x e y. Aí vem meio e aparecem todas as derivadas de ordem 2. Duas vezes em x e aparece a diferença em x ao quadrado. Duas vezes em y, diferença em y ao quadrado. E a derivada de ordem 2 em x e y também aparece, cada uma delas, uma vez. Só que como elas são iguais, eu posso colocar duas vezes essa derivada mista de ordem 2. E como é mista, uma vez em x, uma vez em y, aparece variação em x, variação em y. Então, nós vamos caminhar para fazer isso em três variáveis. Em três variáveis. Eu vou omitir o ABC, onde eu calculei, para não ficar uma fórmula muito pesada, senão ficaria muito comprida. Mas veja, é f de ABC e a derivada parcial, todas as derivadas parciais estão calculadas em ABC. Estou omitindo a redação do ponto ABC, tá? Mas as derivadas parciais são todas calculadas em ABC. Então é a derivada parcial em x, variação em x. Derivada parcial em y, variação em y. Derivada parcial em z, variação em z. Porque com três variáveis tem três termos de ordem 1. E os termos de ordem 2? Os termos de ordem 2 aparecem todos multiplicados por um meio. E todos os possíveis termos de ordem 2. Se eu fosse fazer o polinômio de Taylor até a ordem 3, o próximo termo seria 1 sobre 3 fatorial. Esse 2 é porque 2 e 2 fatorial coincidem. A fórmula geral do polinômio de Taylor, se eu fosse para a ordem 3, seria 1 sobre 3 fatorial, todas as derivadas parciais de ordem 3, que seriam muitas, e para cada uma delas as variações aqui estão elevadas à terceira. Então, olha só, derivada parcial em x, variação de em x ao quadrado. Derivada parcial dupla em y, variação em y ao quadrado. Derivada parcial dupla em z, variação em z ao quadrado. Mas não acabou, tem as mistas, que não coube nesse slide. Então, continuando, com o meio na frente, mista de del 2f, del x, del y, mas tem duas, e são iguais, então duas. Del 2f, del x, del z, e del z, del x. Tem duas, são iguais, duas. Del y, del z são iguais, del y, del z, duas também. Então, olha, duas, vai matar esse meio. Como é x e y, variação em x, variação em y. E xz, variação em x, variação em z. YZ, variação em y, variação em z. Então, essa é o polinômio de Taylor de ordem 2 para três variáveis. Função, derivadas de ordem 1, meio vezes todas as derivadas de ordem 2. No nosso exemplo, vou chamar aqui de x, y, z, como é no ponto 0, 0, 0, a variação em x, a variação em y é o próprio x, y, z, aquilo que antes era x menos a, eu estou fazendo no ponto a, b, c igual a igual a 0, b igual a 0, c igual a 0. Então, meu polinômio de Taylor de ordem 2 fica 1, que é o valor da função no ponto. 2x, y, 3z, que são as derivadas parciais de ordem 1, calculadas na variação sem potência. Aqui são as derivadas duas vezes em x, duas vezes em y, duas vezes em z. Então, é a derivada segunda em x, a derivada segunda em y, a derivada segunda em z, vezes a variação em x, y e z, percebe que estão ao quadrado. Mais
aqui é a derivada segunda em xy. Vamos voltar aqui. O 2 e o meio da fórmula cancelaram, mas a derivada segunda xy é 2. Então, 2. No xz também cancelou. O 2 com o meio, mas a derivada segunda é 6. E 3 na derivada em y e z. E como é derivada em y e z, aparece yz. Como é derivada em x e z, aparece xz. Como é derivada em x e y, aparece xy. Isto é um polinômio de ordem 2 completo, que é um aproximador daquela função. Se eu vou calcular num valor perto do 0, 0, 0, ao invés de trabalhar com esta função, eu posso trabalhar com esse polinômio, que é mais fácil de trabalhar do que a função exponencial. Claro, o grau de aproximação depende do ponto, depende do expoente. Aqui eu fiz uma continha para vocês verem, se eu der o acréscimo 0,1, 0,1, 0,1, o polinômio de ordem 2 vai fornecer 1,78 e o valor exato é 1,8. Está relativamente perto. Vocês vão ter oportunidade de trabalhar com esses polinômios ao longo das disciplinas aplicadas de física, por exemplo. Tá ok?